Alexandre, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque a gente sabe que tem uma lei que garante não só ao ex-presidente Lula, mas a todos os ex-presidentes, o direito a 2 veículos oficiais com motoristas pagos pelo Planalto, além de 4 seguranças e 2 assessores especiais. Só que a gente nunca teve também um ex-presidente preso. O que acontece agora? Ele tem ainda direito a essas regalias? Pois é, não sabem o que fazer com isso, né? Porque ex-presidente impedido de continuar governando, condenado no Senado, existe, né? Está lá o Collor nessa lista e a Dilma, né? Recebendo mordomia, a mordomia de 8 seguranças, de dois carros oficiais, tudo a gente paga. A gente já pagou 36 milhões nesses últimos anos para esses ex-presidentes. José Sarney também, né? A gente está pagando, Fernando Henrique, a gente está pagando e eles vão desfrutando isso vitaliciamente. Está na hora de mudar essa lei, de dar um prazo, uma carência. Tudo bem, o sujeito recém saiu do primeiro mando do país, que fique lá uns 3 anos sendo protegido, né? Não precisa ter facilidades, eles vão encontrar facilidades sem dúvida, né? Mas dando segurança pelo menos. É uma lei que precisa ser mudada, né? E não sabem o que fazer. O Palácio do Planalto mandou para a sua consultoria jurídica para dizer alguma coisa, porque afinal, Lula já está protegido, está sob a custódia da Polícia Federal. Lula não tem mobilidade mais, não pode se locomover livremente porque está preso. Então, para que os 2 carros? Porque vamos pagar 2 carros, né? Está lá com comida, alojamento, né, também por nossa conta. Então está na hora de mudar essa lei. Não é por causa do Lula, não, é por causa de todos que estão recebendo essa mordomia até que morram, né? Eu acho que devia reduzir aí por uns 3 anos e mostrar os casos. Olha, se foi condenado por crime de responsabilidade, perde o direito, né? Se está na cadeia, não tem razão de ter direito a isso. Eu acho que é mais uma lei de um país riquíssimo que não sabe onde botar dinheiro, né, que fica gastando aí 36 milhões. Com Lula já foram 7 milhões. Bom, vamos ver se os políticos vão mudar essa lei que beneficia os políticos. Quem muda são os legisladores. Né? São eles. Que são os nossos mandatários. Vamos ver se a gente aprende a mandar neles. É verdade, tem isso. Começar falando sobre, acho que o grande sonho de todo governante, ou pelo menos dos que elegeram ele, que é a desoneração da folha de pagamento. Pois é, eu acho que é dos que elegeram e dos que votaram contra ele também, porque todo mundo que tenha empregado sonha com isso, como você disse, né? A equipe econômica ontem, através do novo secretário da Receita, Marcos Sintra, anunciou que vai haver desoneração da folha de pagamento. E não é assim aquela desoneração que vem sendo feita desde 2011, para alguns setores, aqueles que são mais, que pressionam mais, que têm melhores lobistas, ou aqueles que estão em situação mais difícil, mas para todo mundo. Ele chegou a usar o termo desoneração ampla, universal, geral e sistêmica. O que significa isso? Menos encargos sobre a folha de pagamento. Hoje em dia, né, é tão caro empregar que a maior parte da população ativa brasileira já está na informalidade, está fora do registro da carteira de trabalho, porque na carteira de trabalho, no registro, no pagamento de todos os encargos, cada assalariado custa 2 para quem dá emprego. Então isso pode estimular a volta do emprego, né, a recuperação dos postos de trabalho perdidos e, sobretudo, a vontade de ficar registrado, prestando todos os direitos trabalhistas, todos os direitos do trabalhador, 13º, férias, essa coisa toda, né? É uma medida que vem desonerar o empregador e, ao mesmo tempo, estimular o emprego, né? E, inclusive, é bom a gente lembrar que não vai se gastar mais dinheiro da folha de pagamento para sustentar o Ministério do Trabalho. Há pouco, esta semana, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ainda recusou, porque não aceitou como parte legal
o pedido de uma federação de advogados para tornar sem efeito a extinção do Ministério do Trabalho. Ele está extinto, sim, assim como vão ser extintas cargas tributárias sobre a folha de pagamento. O Alexandre, na semana passada, os funcionários da presidência retiraram do Planalto os quadros com o retrato oficial do ex-presidente Michel Temer e está chegando agora a foto nova, né? Pois é, assim que for impressa a foto nova nas gráficas, né? Que é uma tradição brasileira. Eu pensei que tinha começado com Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, né? Mas me disseram que foi antes disso, né? Tinha foto dele em toda parte. Eu lembro quando era menino, Getúlio Vargas estava presente em toda parte. Houve até uma marchinha de carnaval dizendo: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? Quando ele foi eleito, aí em 1950, voltou Getúlio Vargas pelo voto. Mas, enfim, voltando a Bolsonaro, ele não esperou sequer para tirar a bolsa de colostomia, né, da facada que tentou matá-lo no dia 6 de setembro. Só vai tirar essa bolsa dia 28 de janeiro, mas tirou foto antes, tradicional, com a faixa presidencial. Ontem à noite ele estava lá num jantar que foi oferecido em despedida do comandante do Exército, o general Vilas Boas. Estava bem alegre, eufórico, recebendo cumprimento de todo mundo. Aliás, eu gostaria de registrar, eu estava lá também, o bom humor de uma pessoa com uma doença degenerativa grave, como é o caso do general Vilas Boas. Ele fez um discurso, tirou o oxigênio, fez um discurso de improviso, né, fazendo brincadeiras, tipo, olha, todos os meus antecessores estavam lá, o general Gleuber, Albuquerque, Enzo, que tinham sido comandantes do Exército. Aí ele disse: Enzo fez isso, Albuquerque fez aquilo, Gleuber fez isso, eu vou sair conhecido como o comandante do Exército que permitiu o uso do guarda-chuva com uniforme. E olha lá, guarda-chuva preto. Aí um auxiliar dele abre um guarda-chuva sobre ele, né? E ele disse assim: o grande problema agora é saber se faz a continência na aba do boné ou na aba do guarda-chuva, né? Depois outra coisa, ele disse: pô, aí o que eu vou fazer a partir de amanhã? Eu vou abrir um brechó lá em casa, olha aqui o que está à venda. Aí tiraram de uma caixa o uniforme dele, ele estava sem uniforme, né? Foi um jantar informal, né? Tá todo mundo de traje de esporte, mostrou o uniforme, olha aqui, isso aqui está à venda, né? Ou seja, encontrou o bom humor dentro, e isso é muito característico dele, dentro dessa doença gravíssima. Você vem me encontrar aqui? Onde é que você tá? Que o abate, mas não o abateu até o fim do seu comando no Exército. Ele vai entregar o comando hoje, logo mais às 11 da manhã, para o general Pujol, que também é gaúcho, né? Ele lembrou que, aliás, lá estavam presentes 3 generais da mesma cidade do Rio Grande do Sul, que estiveram no topo do Exército, todos de Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo. Estava falando aí da marchinha de carnaval, olha o que a gente achou. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Interpretada por Francisco Alves. Olha aí, confirmou a minha memória, e vocês são rapidíssimos. Nelson Volter é rápido aqui no nosso oráculo Google. Bom, vamos falar também sobre Nicolás Maduro, que é oficialmente agora ditador, né, Alexandre? Pois é, ditador. Inclusive eu vi o Estadão de hoje, já o chama de ditador, e é isso mesmo. A Suprema Corte da Venezuela não reconhece a eleição dele. A OEA, por 19 votos a 6, a OEA parece que despertou. A OEA andava quietinha, silente em relação à Venezuela, despertou 19 a 6. O Conselho Permanente da OEA não reconheceu essa eleição do Maduro. A mesma coisa a União Europeia, diz que foi uma reeleição ilegal, né? O Paraguai rompeu relações com a Venezuela e por coerência, né, já que tem afinidade com ditaduras,
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estava lá, né? Ela e o Evo Morales. Agora é interessante, ontem lá nesse jantar, os generais comentavam e a gente trocou ideias sobre o ultimato que Maduro deu ao Grupo de Lima, onde está o Brasil, né? Mas o ultimato que foi quase elogiado, porque o ultimato teve uma saída diplomática e não pelas armas. Na questão de uma manifestação do Grupo de Lima a favor da Guiana na disputa do território de Essequibo, que é um território riquíssimo em petróleo. A Guiana está pedindo ajuda para os Estados Unidos, pediu para o Grupo de Lima, o Grupo de Lima reconheceu os direitos da Guiana e tampouco reconheceu a eleição de Maduro. Maduro ficou furioso, deu um ultimátum, 48 horas para voltarem atrás, ou tomaremos, disse Maduro, medidas enérgicas diplomáticas. Então, isso foi elogiado, porque o Grupo de Lima, na verdade, pôs Maduro contra a parede. Ele não poderia deixar sem resposta, seria uma fraqueza dele em relação à Guiana, mas deu uma resposta diplomática e isso foi elogiado. Agora, sobre Maduro ficar ou não no poder vai depender dos venezuelanos, não tem ninguém pensando em interferir em assuntos internos da Venezuela. Aliás, você lembrou do Evo Morales, que está transitando bem, né? Veio na sede do Bolsonaro e depois do Maduro, né? Hoje eu vi na rede social alguém perguntando como se pronuncia, como se diz realpolitik em Quechua. Achei muito boa a observação. É muito bom mesmo. Muito bem, esse é Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira para mais uma participação aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana.